Então, pessoal, boa tarde mais uma vez. Queria agradecer, né, a presença de vocês nesse tempo de quarentena. Apesar que todo mundo está descansado demais agora, né? Porque só é descanso, descanso, descanso. Mas assim, no sábado, vocês estarem aqui, né? Fiz o convite para a Bruna, desde já agradecer, Luciano. Tem a Ana Luísa aí que foi minha aluna, agora é estudante de educação física, né? Jânio, ex-atleta do projeto, faz faculdade também agora. Mais tarde esse vídeo vai estar lá no YouTube, na nossa página do projeto, né? É mais um bate-papo. Essa é uma nova forma do vôlei futuro aos sábados, né? Já que o vôlei futuro funcionava dia de sábado. E aí a estratégia é para todo sábado estar lançando algo novo lá no nosso canal e não quebrar, na verdade, a nossa rotina, mesmo que seja virtual, mas a gente está mantendo um contato com a galerinha do projeto, né? E vocês são pessoas que participam do processo do vôlei futuro, né? A Bruna mesmo à distância, o Luciano próximo do projeto, né? Eu lembro que na primeira competição, no segundo ano do projeto, em algumas competições, esteve arbitrando também. Então, assim, só agradecer a vocês que fazem parte desse processo, né? E que logo, logo tudo isso passe e que possamos voltar ao normal. Né? O Vôlei Futuro vocês já conhecem, né? É um projeto voluntário que acontece na cidade de Quebrangulo, interior de Alagoas. Em poucas palavras, transformamos a visão de uma cidade para outra modalidade, né? Então conseguimos inserir o voleibol em Quebrangulo, algo totalmente novo. No início foi considerado um louco, maluco, que aqui esse esporte não vai dar certo, que isso é coisa de doido. E aí, ao longo do tempo, um trabalho de persistência, o Vôlei Futuro está aí já na sua sexta temporada, né? Então, assim, isso é muito bom e quando essa pandemia passar, vamos continuar mais fortalecido ainda. A vontade agora de voltar à rotina só aumenta, de voltar aos treinos com a garotada, de fazer competição, de participar. Eu acho que toda crise ela traz um lado positivo. E essa crise ela vai nos fortalecer mais, e principalmente a valorizarmos cada dia, né? Cada dia, cada partida, já que somos apaixonados pelo voleibol. Então é isso. Vou fazer uma apresentação dos participantes, né? A Bruna, conheço a Bruna virtualmente desde 2015, assistindo uma partida da Superliga e ela foi a melhor do jogo, né? Jogando de ponteira e teve um destaque enorme, né? E aí eu gostei muito do jeito dela jogar. Então, aí fui lá no Facebook, procurei, encontrei, adicionei, mandei uma mensagem e ela respondeu. Então, assim, foi assim que começou, falei sobre o projeto, né? E ela sempre é uma pessoa muito atenciosa, em ver as fotos do projeto, né? Como era o projeto na verdade, né? Então, assim, isso me chamou a atenção porque às vezes o atleta, principalmente quando ele está no alto nível, às vezes é por uma questão de tempo mesmo de acompanhar o que recebe, e outras vezes é porque não se interessa mesmo, né? E assim, eu acho muito interessante isso de um atleta profissional, valorizar a sua modalidade e aquilo que é executado em outras cidades, e que o atleta profissional ele é exemplo para a criançada e para os adolescentes. Então, assim, um vídeo lá de 30 segundos, 40, um áudio, isso causa um impacto muito grande na criança e no adolescente. E aí, de lá para cá, venho sempre conversando com a Bruna por mensagem, né? E mantemos o contato, né? Ela foi jogar fora do país, mas mesmo assim, sempre que podemos trocar mensagens, a gente já está conversando. E o Luciano é uma figura ilustre do projeto, né? Tem uma consideração enorme. Quando estávamos iniciando, em 2015, no segundo ano, fizemos uma competição, Bruna, que reuniu cerca de 300 atletas, 3 dias de competições e 33 equipes, do mirim ao adulto. Só que o fato curioso foi
que a gente não tinha tanta experiência para organizar a competição. E o que aconteceu? O voleibol é imprevisível, o seu término. E no primeiro dia de competição, a final da categoria sub-21, que aí eu não sei como vocês chamam aí, ela terminou às 2 horas da manhã. Então estava lá em cima da cadeira o Luciano, com a perna cruzada, já se deitando na cadeira, uns 2 metros de altura, e o apito, ele não apitava mais não, o apito é que empurrava ele. Né? Então assim, eu lembro que depois, mas eu acho que nesse dia foi uns 20 jogos, e assim, do início ao final, ele lá, e quando terminou ele nos deu uma dica, conversou com a gente, olha, sei que vocês estão começando, mas não façam mais isso, porque é desgastante. Né? Então, assim, não, por ele ser um ato de federação, ele poderia ter colocado o pé na parede, isso está desgastante, é desumano, e realmente foi, mas não. Viu que a gente estava começando e ficou lá até o final, né? Seguiu nos outros 2 dias, mas os outros 2 dias foi mais leve, né, Luciano? Mas, assim, nos deu toda a orientação, uma tranquilidade, um profissionalismo incrível. E a partir daquela competição se criou um ciclo de amizade até hoje. Eu lembro que teve muita competição, Bruna, que a gente não tinha o dinheiro que ele merecia, o serviço dele merecia. E ele disse: não, eu vou. O que você arrumar aí, arrumou, me deu combustível, e eu vou arbitrar a competição. Muitas vezes, né? Samuel não tinha dinheiro para pagar a pousada para ele, ele dormia ou na escola ou na casa do nosso outro parceiro Samuel. Então, assim, vocês são pessoas que nos fortalecem a continuar com a nossa modalidade, né? E, além disso, tivemos a honra de Luciano jogar algumas competições pelo projeto, né? De areia, de vôlei de quadra. Mais à frente, quando a gente estiver conversando, vocês irão poder estar vendo algumas fotos que eu separei aqui para vocês. Então, é isso, né? Passei 10 minutos resumindo vocês, mas dava para falar muito mais. Então, vou começar com a Bruna, a gente vai interagindo um com o outro, Luciano. E acredito que vai ser um bate-papo bem legal. Bruna, atualmente você está jogando, voltou para o Brasil, né, por conta da pandemia, mas está jogando lá em Portugal. Então, primeiro eu queria saber o seguinte de você: com quantos anos você iniciou no voleibol? Como foi essa sua trajetória, né? Boa tarde a todos, Boa novamente. tarde. Bruno, mais uma vez, obrigada. É um prazer a gente estar aqui matando um pouco da saudade do vôlei, né? Porque o que nos une é mesmo o amor ao voleibol. É o que você disse sobre mim, sobre o amigo Luciano, é mesmo isso. É o amor que a gente tem pela modalidade que praticamos ou trabalhamos com isso. Obrigado mais uma vez e vai ser um bate-papo bacana, espero. É um prazer estar aqui. E outra coisa que eu gostaria de dizer é desculpa por estar aqui no carro e tal. Eu tive problemas com o Wi-Fi e tive que vir meio que roubar um Wi-Fi aqui de um colega, então eu estou aqui na rua. E hoje, como estava chovendo bastante aqui hoje, de manhã amanheceu sem internet também. Então, meu receio era também ficar sem internet. Ah, então o problema não era só eu, olha, foi menos mal. Bom, então, eu comecei no voleibol com 15, quase para 16 anos, eu comecei tarde. O que dizem ser tarde, né? Eu acredito que depende muito da criança ou do adolescente. Eu jogava tênis antes do voleibol, era uma apaixonada por tênis e praticava ia fazer quase 5 anos que eu praticava tênis, mas uma coisa me fez sentir falta. O tênis era algo muito solitário. Era um esporte que eu amava, mas era muito solitário, não era o que eu queria para mim, para o resto da vida, talvez. Me fez crescer muitas coisas, conheci pessoas bacanas, fui federada, cheguei a ter resultados que poderia talvez me levar adiante, mas o voleibol, eu assisti às Olimpíadas de 2004 na TV, em Atenas, e foi ali que eu falei, não, eu acho que é mesmo esse tipo de esporte, esse tipo de contato, esse tipo de emoção
de ter mais gente em volta, de poder ser solidária, de depender de alguém, de poder trabalhar por alguém dentro do mesmo objetivo. Eu acho que é mesmo isso que eu quero para a vida. E eu comecei de 15 para 16 anos, joguei no time da minha cidade, jogos escolares, jogos intercidades. Depois, no ano seguinte, já foram para jogos abertos, jogos regionais e jogos abertos. E aí eu percebi, falei, realmente, acho que eu tenho um pouco de qualidade a mais e posso pensar em levar as coisas para frente. Realmente em pensar em ser uma atleta de alto nível. E foi o que eu fiz. Já no meu segundo ano de vôlei, eu já saí da minha cidade e fui para Bauru, já fui em busca, já era uma cidade grande, quanto a voleibol, né? E também em noção espacial. Mas já era uma cidade com um voleibol muito mais evoluído, já tinham títulos paulista e já tinham disputado Superliga na época dos anos 90. E aí mudei para Bauru, fiquei 4 anos jogando em Bauru, aprendi muita coisa, conheci muita gente, aprendi também a lidar com muitas situações que às vezes um adolescente de 18 anos não lida na vida normal, vamos dizer assim, na vida fora do esporte. Fui campeã algumas vezes, perdi outras vezes, fui aprendendo a lidar com vitórias, derrotas, com problemas físicos, com falta de apoio, porque realmente, como o Bruno disse, o voleibol no Brasil vem crescendo muito, e isso é muito bom para todos nós, mas a gente sabe que estamos e estaremos sempre abaixo do futebol, e o futebol já é quase uma religião, não tem como competir, a gente sabe que é mais ou menos o que sobra, eles repassam para o voleibol, que hoje em dia acredito ser o segundo esporte aqui no Brasil. Depois do Bauru já fui para Taboão da Serra, onde eu fui campeã paulista a primeira vez. O primeiro título de maior visibilidade foi o Campeonato Paulista. Depois de Taboão da Serra, já me mudei novamente, joguei em Chapecó 1 ano, e foi uma experiência também muito legal, muito incrível, porque o sul do país é completamente diferente aqui do Sudeste. Tanto a nível cultural, quanto a nível do vôlei, quanto ao nível das pessoas. Foi outro tipo de aprendizagem que me fez crescer muito como atleta e como ser humano. E também uma curiosidade, quando eu joguei em Chapecó, eu pensei, eu nunca vou jogar na Europa, porque lá era muito frio, muito frio. E eu sou uma pessoa que sente frio pra caramba. Falei, não, é Europa, frio, nunca vou jogar na Europa. Aí já tá uma coisa de nunca diga nunca. Mas depois de Chapecó, fui para Barueri, fiquei 2 anos, foi onde iniciei minha carreira na Superliga, no vôlei profissional. Eu já era profissional porque eu vivia disso, mas o vôlei profissional quanto à Superliga e essas coisas foi mesmo em Barueri, em 2013. Depois de Barueri, fui para o Brasília Vôlei, quando eu conheci o Bruno, na temporada de 2014 e 15, onde não conseguimos título no Brasília, mas ficamos em 6º lugar na Superliga, que é uma ótima posição. Dividi a quadra, dividi quarto com atletas olímpicos, que foi uma experiência que eu nunca vou esquecer. Convivi, discuti, aprendi, ensinei coisas para uma bicampeã olímpica, exemplo, a Paula Pequeno, virou uma grande amiga, e porque eu tenho uma estima elevadíssima por ser quem ela é e ainda tá no voleibol dessa maneira que ela ainda consegue representar e fazer o voleibol e mostra que é mesmo paixão. E depois do Brasília foi nesse mesmo jogo que provavelmente o Bruno me viu ganhar um dos troféus Viva Vôlei que eu tenho, um técnico argentino que trabalhava na Alemanha há muito tempo já, estava assistindo também essa partida e tinha uma colega de equipa no Brasília que já havia jogado com ele, e ele mandou uma mensagem para ela perguntando, olha, quem é essa e tal, e ela me colocou em contato com ele, e ele me perguntou, olha, eu vou ter esse tipo de time aqui na Alemanha, vamos ter essa estrutura e tal, você não quer vir? Eu achei que a Superliga no Brasil, bom, a gente vai falar disso provavelmente depois, mas eu achei que era hora de eu tentar uma coisa nova, e fui para a Alemanha, foi uma experiência maravilhosa, um país onde provavelmente quem nunca foi não consegue entender, mesmo que eu passe aqui 15 minutos a dizer sobre como é o povo alemão e como as pessoas são tratadas, como são vividas as coisas do esporte. E depois da Alemanha fui para Portugal, e nesse meio termo, entre a Alemanha e Portugal, eu tive uma lesão no joelho esquerdo, eu rompi o cruzado anterior, e tive
aquela lesão do atleta de voleibol, como dizem, e me recuperei, graças a Deus, fiz tudo que era preciso, voltei a jogar com 5 meses e 8 dias, dizem que são 8 meses para voltar de uma cirurgia dessa, mas acredito que é a força de vontade, o trabalho bem feito, você conseguir ter com você profissionais que sabem o que estão fazendo, que te dão a devida atenção, te fazem recuperar e voltar a ser o que você era antes. Depois, na minha lesão, fui para Portugal, já fui campeã do Campeonato Nacional em Portugal, ganhei uma supertaça, e nessa temporada que infelizmente acabou dessa maneira, eu estava defendendo o Sporting Clube de Portugal, que é uma das maiores equipes de Portugal a nível na Europa até, né? Desculpa, não é uma das maiores de Portugal e também um grande clube na Europa. Eles trabalham com 54 modalidades, é um clube gigantesco, de uma estrutura incrível e infelizmente acabou dessa maneira o campeonato, sem um campeão, mas está sendo uma experiência fora de série poder estar lá em Portugal num clube tão grande e tão bem representado. Isso é um pouquinho da minha história. Já falei demais, acho. Eu estava falando com o microfone desligado. Falei, será que eu tenho que dizer mais alguma coisa? O que eu achei fantástico foi o seguinte, o seu exemplo de superação, por quê? Você vem do esporte individual e seu relato foi incrível, porque o esporte individual é justamente para pessoas que elas têm a dificuldade de trabalhar com o coletivo. No seu caso era o contrário, você queria o coletivo, né? Exatamente isso. Né? Porque para muitos, começar com 16 anos é praticamente impossível se profissionalizar, né? Com essa idade. E você aí conseguiu provar, né? E é possível sim. Então, bem bacana esse seu relato. Existem exceções para todos os tipos de regras, né? Exato. A outra pergunta que eu ia fazer era se você já tinha praticado algum outro esporte, mas aí na sua própria apresentação você já falou que vem Sim. do tênis de mesa, não, é o tênis de quadra, né? Tênis de quadra, exato. Tênis de quadra. Bruna, você falou aí que já foi para a Alemanha, atualmente está jogando pelo Sport em Portugal, né? Superliga já teve uma experiência também fantástica. E na sua vida, o que significa o esporte? Você se vê fora do esporte? Não me vejo e já não me via antes de ser uma atleta profissional, por acaso. Mesmo na minha época de tênis, eu já pensava se não desse certo como uma atleta profissional de tênis, que era o que eu desejava, eu já pensava em trabalhar com o tênis em si, o esporte em si, mas de qualquer outra maneira que não fosse jogando. Poderia ser trabalhar no clube quanto a isso, poderia talvez profissionalizar na parte técnica e trabalhar com esse tipo de coisa. Aí, o momento que eu mudei para o voleibol, pronto, ainda mais. Eu pensei, desde o começo, eu tenho um pouco de facilidade em expressar o que eu estou vendo e o que eu acho que poderia ser melhor ou o que poderia ser pior. Eu acho que dentro da quadra eu tenho essa facilidade de comunicar com as minhas colegas, com a comissão técnica, enfim. E desde muito cedo, porque foi como eu disse, eu comecei tarde no vôlei, eu já era infanto, não sei se as categorias já mudaram aqui no Brasil ou não, mas quando eu comecei já era infanto, e todas as minhas colegas tinham passado por mirim, pré-mirim, mirim, infantil, então elas já tinham muito mais tempo de vôlei do que eu. E mesmo assim, eu tinha acabado de começar e já me via falando com elas coisas que talvez eu não tinha tido como aula, como aprendizagem, mas eu gostava muito de assistir, como eu gosto até hoje. Eu assisto voleibol do mundo inteiro, eu adoro assistir vôlei e acho que eu aprendi muito com isso. E então, talvez venha daí a minha facilidade de comunicar ou de tentar ajudar de alguma maneira. Então, também já me via como técnica, como treinadora, que é o meu desejo hoje.
E assim que minha carreira como voleibolista, que no Portugal se fala assim, desculpa, como jogadora terminar, que eu também não quero que seja tão já. Tenho um físico que está me levando para onde eu quero, estou me sentindo bem, mas sem dúvida nenhuma eu vou trabalhar com o voleibol, ou na parte da preparação física, ou na parte da estatística, ou mesmo com treinadora, que é uma vontade que eu sempre tive, mesmo quando era outro esporte. Então, não me vejo fora nem do esporte e agora nem do vôlei. Não consigo separar a Bruna disso mais. Só dei uma pausa aqui no meu áudio, né? Mas agora voltando. E a sua família? Ela tem apoiado? Porque assim, no Vôlei Futuro, a gente tem a sorte de muitos pais estarem presentes. Tem meninas que Luciano lembra bem de Fernandinha, acredito que sim. É uma atleta nossa que começou bem nova, com uns 9 anos, hoje está com uns 13, 14. E assim, a mãe sempre acompanha nas viagens, tem outros pais também que acompanham muito. Né? A criançada gosta demais de estar viajando, principalmente. E a sua família, como ela vê essa paixão sua pelo voleibol? Pois, eu comecei no vôlei, comecei um pouco tarde, mas quando eu dei início no esporte, no tênis, por acaso, minha família me apoiou, sem nenhum tipo de, mas por que? Será isso? Não, eles foram 100%, e nessa altura onde eu comecei a jogar tênis, meus pais já eram separados, eu vivia com meu pai e com a minha irmã, Você conhece? e mesmo assim, minha mãe... meu pai, que bonitinho. Isso que eu ia dizer, essa foto é na Alemanha, então para vocês terem uma noção, ele já viajou todos os países para poder me assistir, em todos os times que eu tive, ele já foi. Minha mãe também me acompanha e me dá toda a força e tudo que eu preciso, mas como eu vivo com meu pai, a nossa relação é um pouquinho diferente, é um pouco mais próxima, vamos dizer assim, né? Mas eles sempre deram todo o apoio que me foi preciso, nunca me faltou nada, mesmo nas dificuldades, eles faziam tudo que era preciso. Eu vejo a fotinho dele até me emociono, porque eu acho que o apoio da família é imprescindível. A gente vê talentos por aí que a família pensa, mas esporte não é um trabalho, isso não vai te dar futuro, não vai te dar dinheiro. E eu acredito que é muito pelo contrário. Quando você vive com o esporte, quando você vive do esporte com o esporte, você se torna uma pessoa, você se torna literalmente uma pessoa mais cedo. Eu acho que ajuda no amadurecimento. Você cria responsabilidades que talvez quando você não vive disso, quando você tem uma vida fora disso, você não se sinta pressionado a ter. Por exemplo, olha, eu tenho horário para chegar no treino, eu tenho horário para sair do treino, eu tenho horário em academias, eu tenho que respeitar todos, tem uma certa hierarquia, você tem que aprender a conviver em grupo. São muitas variáveis que são impostas para você e você tem que saber aproveitar. Isso te amadurece, ao menos me amadureceu, e eu vejo com os outros tipos de meninas que eu já joguei. Por exemplo, em Taboão da Serra, quando eu estava no Barueri, aqui em São Paulo, eu já tinha 24 anos, se não me engano, e morava na mesma casa que meninas de 15. E via falar. Desculpa, Bruno, não ouvi. Você, você é praticamente a irmã mais velha. Exatamente, exatamente isso. Antes de ingressar na Superliga, porque eu já joguei no Barueri na época que ainda não era Superliga, e depois quando começou a Superliga. E nos times que eu joguei antes de ser realmente profissional, de ter jogado uma Superliga, eu era sempre a mais velha. Eu era sempre a mãe. E daí eu pensava, como uma menina de 22, 23 pode ser a mais velha e a mais madura, e acho que realmente foi o esporte que me deu tudo isso. E quanto ao começo da pergunta, o apoio da família me proporcionou estar livre para eu poder viver sozinha, longe de casa, com 15 anos. Você tem que ter uma certa confiança na filha, nos filhos, enfim, e você no seu pai, porque você sabe que qualquer coisa que dê errado, você tem sempre o lar aberto para voltar, mas o apoio da família a todos os níveis, eu acho que é o que mais importa e é o que mais deveria ser feito hoje no Brasil para poder para os atletas realmente se encontrarem no esporte e tentarem. Se não for para ser profissional mais para frente, olha, paciência. Mas eu acho que às vezes os pais chegam a boicotar um pouco
e não deixam nem que eles tentem. E aí acho que a gente fica um pouco por baixo quanto ao esporte nacional por conta disso, tirando os outros países, um pouco atrás dos outros países, acho que é mesmo por outras razões inúmeras no Brasil, quanto ao apoio, quanto à estrutura, mas o apoio familiar eu coloco ali no ranking dos 3 primeiros, porque para mim fez toda a diferença. Fantástico, e assim, porque às vezes a gente vê os pais, lógico, um dos lemas do projeto é que esporte e educação caminham juntos. Não é que ele vai ter que praticar apenas o esporte. Mas também isso não significa vai ser aquele famoso securento que só quer jogar e não quer estudar. Não, nós não queremos isso. Mas assim, o que a gente não quer também é que só estude. Porque o esporte é qualidade de vida, é saúde. Estudos comprovam isso. Né? O corpo necessita do movimento. Mas não é um movimento somente do dia a dia de trabalhar. Não, é um movimento mais ativo, mais intenso, trabalho coletivo. Né? A cooperação. Tudo isso você aprende dentro do esporte. Está sendo fantástico o seu relato, viu? Fantástico mesmo. Obrigado. A gente vê profissionais em outras áreas, que trabalham em escritórios e grupos, em qualquer tipo de trabalho, que tem muita dificuldade em realmente isso, em lidar com outras pessoas, em interagir com grupos, porque na infância e adolescência não tiveram essa aprendizagem, não tiveram essa experiência de poder lidar com isso. O esporte, foi como você disse, o esporte realmente faz a diferença, não precisa se tornar um profissional do voleibol, no caso, mas faz a diferença você ter conseguido viver com outras pessoas, ter suas responsabilidades com as outras pessoas, saber lidar em grupo, saber perder, saber ganhar. E acredito que isso melhoraria o mundo, assim, vamos levar num lado exagerado, mas melhoraria, porque as pessoas precisam disso, passar por situações para quando for realmente preciso, ter ali aquela memória e saber, olha, a experiência é mais ou menos assim. Acho que desse jeito é o melhor a fazer. Bruna, a Ana Luísa está aqui acompanhando também. Ela está perguntando se você já jogou alguma vez pela seleção. Não, nunca tive uma oportunidade. Eu tenho 1,71 m, sou baixa pro padrão de seleção, sou baixa. Para a seleção brasileira, caso. Que se eu fosse portuguesa, eu teria condições. Mas para os padrões aqui no Brasil, eu sou baixa. E já tentei fazer testes quando mais nova, fiz apenas 2 também, porque me saí frustrada, não por não ter passado. Mas se eu tiver mais 2 minutinhos, posso contar também essa história, Bruno, desculpa. Pode sim. Fiz teste no Pinheiros, um clube famoso aqui no Brasil, famoso em São Paulo, e eram 3 dias de teste, passei no primeiro dia, voltei para minha casa, fui de ônibus com meu pai. Eu moro a 300 quilômetros de São Paulo, mais ou menos. Aí tinha que voltar no outro dia. Voltamos, porque era mais barato pegar um ônibus do que pagar um hotel ou coisas do tipo. E voltamos no segundo dia, passei no teste. E eram por volta de 200 meninas, no último dia estávamos em 15. E daí no terceiro dia, passaram 6. E na hora de me dispensar, o técnico disse assim, eu lembro quem era, já o confrontei outras vezes em algumas partidas e o venci em todas por acaso. Mas ele disse assim para mim, foi no domingo de teste, ele disse, olha, você é muito habilidosa, você faz o que a gente gosta muito bem, mas você é muito baixa. E eu, na minha juventude ali, meio naquele momento que eu ainda não tinha aprendido a controlar as emoções da maneira que deveria, eu disse, olha, tudo bem, aceito, mas quando eu cheguei na sexta-feira eu já tinha esse tamanho, eu não ia crescer em 2 dias. Você poderia ter dito que eu já era baixa aquele dia. Eu viajei o semana todo, eu e meu pai, e tira a família do trabalho, e a gente se envolve, cria expectativa para um rapaz dizer, olha, você é baixa, 2 dias depois que ele já te conheceu. Esse tipo de coisa que acho também fica, aqui no Brasil, eles têm olhos realmente primeiro para a altura e o porte físico, e eu não acho mesmo, pela minha vivência já internacional, hoje eu sei do que eu estou falando, eu não acho que faça, assim, tanta a diferença. Não acho. Você falou que fosse naturalizada portuguesa e pudesse ser até que tivesse chance. Você pensa nisso no futuro? Penso, porque, não exatamente pelo fato, olha, talvez, jogar por uma seleção deve ser incrível, depende da sua nacionalidade, mas já estou há 4 anos, né, em Portugal, e com 5 anos que você está trabalhando lá, jogando lá, você tem o direito a pedir a nacionalidade, a tirar o passaporte português. Então, com mais essa temporada que vai vir à frente, que eu vou continuar o Sporting, eu já tinha mais esse ano de contrato firmado, com mais essa temporada que vai acabar em 2021, eu vou completar 5 anos. Então, é uma coisa que eu penso sim, não vou dizer que não, e se acontecer, vai ser uma honra, sem dúvida nenhuma. Bruna, já que você falou que você tem 1,71,
Como é que você faz para tirar essa diferença e se colar as demais jogadores que têm uma altura maior jogando na sua posição? Acho que é um pouco da minha genética, claro que não é só treinamento, mas eu sou uma atleta que salta desde sempre. Não sei se é a minha infância subindo em árvore, pulando muro e fazendo o que as crianças naquela época faziam, me ajudou, provavelmente ajudou muito, mas acredito que a minha genética em ser uma atleta saltadora me faz tirar essa diferença de estatura. Também tenho envergadura grande, tenho os braços compridos, eu tenho envergadura de 1,81 m, consequentemente, como se eu tivesse quase 1,80 m. Então, isso também me ajuda. E, além de tudo, como está ali na foto, é mesmo o salto. Eu tenho os braços compridos e executo o salto com uma facilidade, vamos dizer assim. E daí, dá para ver ali na foto, é mais ou menos, eu chego à mesma altura que as estruturas normais do voleibol. Claro, hoje em dia temos meninas aí de 1,96 m. Realmente é um pouco diferente, mas também a gente sabe que não são muitas. Então, eu acho que mesmo no salto, o salto me fez conseguir continuar no vôlei. Você tem algum ídolo no voleibol brasileiro? Ele tem vários. Aquela jogadora que é uma inspiração, foi uma inspiração? Como eu disse no princípio, eu comecei o vôlei assistindo, porque eu assisti as Olimpíadas 2004 em Atenas. Era Brasil e Itália o jogo. Mas, na verdade, eu já conhecia um pouquinho do vôlei, porque a gente acompanha o que passa na TV, esse tipo de coisa. Eu brincava na escola e tal. Mas o que me chamou a atenção era Francesca Piccinini, a italiana. Tenho brasileiras, claro, mas não posso mentir que a minha primeira inspiração e a primeira jogadora em que realmente vi ali, falei, nossa, eu quero ser desse jeito, foi ela. Eu lembro dela na partida, lidando com as outras jogadoras, nos momentos ruins, nos momentos bons. Foi isso que me fez pensar, como eu disse no princípio, que o tênis não era para mim, que eu precisava poder ter aquele tipo de interação. Então, a minha primeira inspiração realmente foi a Francesca Piccinini, que por acaso acho que eu escolhi bem, porque ela está jogando voleibol até hoje, são 42 anos, se não me engano, ganhou a última Champions League, foi MVP da liga, e continua em alto nível. Parou de jogar, mas voltou porque queria voltar para essa Olimpíada, que infelizmente não vai ocorrer esse ano, mas foi ela. E no Brasil a gente tem vários atletas que chamam a atenção pelo jeito de jogar e pela postura em quadra. A Paula Pequeno mesmo era uma pessoa que, quando eu percebi que eu jogaria no mesmo time que ela, e no fim das contas acabava dividindo os quartos com ela na viagem, era alguém que me fazia ali enxergar que eu realmente podia ir mais longe, não precisava desistir, que as coisas dariam certo se eu trabalhasse e lutasse muito para isso. E a Fernandinha, que também foi levantadora das Olimpíadas em 2012, que eu joguei com ela no Barueri, na minha primeira Superliga, e acho que foi ali, ela confiou em mim. Eu era uma desconhecida para o nível profissional até então, e ali ela confiou em mim. Ela não queria saber se eu era a Bruna, se eu era a Tandara ou se eu era a Gabizinha. Ela falou, olha, você joga bem, você está no meu time, é você que vai jogar, então toma, essa bola aqui, tem uma coisa errada, Bruna, isso está errado, faz de outra maneira. Ela me tratava exatamente como ela tratava a Renatinha, por exemplo, que já era velha de guerra, de seleção, de Olimpíada acredito que não, desculpa, mas de seleção, de Pan-Americano e de Superliga. E isso me encorajou a realmente, falei, não, ela foi daquele degrau que eu passei por aquele, falei, muito obrigada e para sempre. Além dela ter sido uma inspiração, foi alguém que me ajudou e que me deu a mão ali no meu começo e me fez ver que eu era capaz. Fernandinho, beijo para você, porque eu vou falar para ela assistir isso. Então tá registrado. Então, a Bruna, ela conheceu o projeto, né, entrei em contato virtual, fez o contato, e aí chegou até o ponto dela ser nossa parceira, né? Então tá aí o registro das nossas meninas. Eu lembro que na época elas não tinham blusa, uniforme, e aí a Bruna deu esse suporte, né? Para as nossas meninas, foi fantástico, uma felicidade enorme. Eu lembro também que ela mandou um uniforme na época que ela jogava no Brasília. Até hoje a nossa ex-atleta tem, né? Ela saiu do projeto pela questão da idade e tem guardado essa recordação até hoje. E aí tá a Bruna, eu mandei uma blusa, a mesminha que ela doou para o projeto, então nada mais justo que receber uma, né? Então, assim, até hoje, continuo sendo muito grato, principalmente pelo carinho que você tem com o Vôlei Futuro, Bruna. Isso é muito importante para nós, como eu já havia falado lá no início, né? Então, sou grato mesmo em nome do Vôlei Futuro, né, por tudo que você tem feito. Eu acredito assim, desde as coisas grandiosas
elas são importantes, são, mas coisas, atitudes de menor proporção, elas também são importantes, né? Desde o pequeno... Eu acredito que desculpe te cortar, mas muita coisa começa num pequeno gesto. Exato. Eu tinha atletas que depois de já começar, que eu olhava na TV e falava, nossa, quero conhecê-las e tal. E quando as conheci, ou ao menos elas não chegavam a dar ao mínimo de um sorriso, uma atenção para os fãs, que são pessoas que estão ali exatamente para te ver. E aquilo me frustrou de uma maneira que eu pensei, uma coisa que eu não quero é ser assim. E é uma coisa que hoje eu tomo toda a atenção e tento da melhor maneira. Claro, eu não cheguei ao nível de muitas ali, de ter a quantidade de fãs que elas têm e essas coisas. Mas qualquer pessoa que tenta entrar em contato comigo, ou fale, ou que peça um material esportivo, se eu tenho, sem dúvida nenhuma, eu dou, eu converso, eu respondo, porque eu passei pelo contrário e prometi para mim mesma na época, eu não vou ser assim. E isso me dá até um orgulho, assim, em dizer, porque eu acho que as pessoas deveriam agir de maneira diferente, agir como elas gostariam realmente que agissem com elas. Às vezes elas não pensam nisso, podem magoar, podem frustrar. Se eu tivesse ficado mais triste naquela época, eu poderia ter deixado de jogar e falado, não, ela não fez isso e aquilo, depende da pessoa. Às vezes a gente está cortando o sonho de alguém e nem percebe. Exato, é importante você falar isso porque eu lembro que para fazer esses encontros virtuais, então assim, chama muita atenção quando você tem um atleta profissional, né? Eu lembro que no outro sábado a gente fez também com a Thalita do vôlei de praia, e assim, uma simplicidade enorme, 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 né? Uma atleta bem gabaritada, né? Sim. E passou uma hora aqui batendo papo da mesma forma que estamos hoje. Então isso é muito importante, principalmente para a nossa garotada, porque eles têm vocês como exemplo, né? Então assim, sou grato, vou continuar sendo mesmo, por todo o carinho que você tem, pelo apoio que você nos deu, pelo brinde que você já mandou. Até hoje eu tenho, foi uns papéis Bruna 12 lá do Brasília, até hoje eu tenho gravado, né? E vou... E acabando aqui, você me manda o endereço novamente, que eu mando o uniforme agora desse clube, que dessa vez a gente ganhou bastante roupa, quero mandar, se você permitir, para você entregar para alguém, rifar, qualquer coisa do tipo, que a gente puder ajudar. Com certeza. Vai ser o prêmio da volta da quarentena, se Deus quiser. Pronto, combinado. E tá aí os registros, né? Agora, nós temos o Luciano. Rapaz, é a foto, Luciano? Sim, tá. Rapaz, me saber, né? Você passou aí mais tempo montando a rede, né? Não, aí foi no Rio, no CBS, que eu fui apitar, lá em Saquarema. Luciano, Foi. no final vai ter uma pergunta extra para os dois, né? Mas assim, Luciano, assim como eu fiz com a Bruna, de saber a origem dela lá no esporte, no voleibol, queria saber de você como foi o seu início no voleibol, na arbitragem, né? Como foi? Se foi direto sendo árbitro, se foi atleta, se foi escola com voleibol, enfim. E obrigado por aceitar o convite. Obrigado a você pelo convite, né? A Bruna, né? Que nas suas palavras se colocou muito bem, né? Uma realidade realmente. E porque eu tenho só a agradecer, né, Bruno, pela oportunidade de estar aqui tentando ajudar também de qualquer maneira, né, nessa parte da arbitragem, algumas dúvidas que os seus futuros atletas têm, né, ou alguém tem, não sei. Eu comecei no voleibol, eu comecei tarde também, eu acho que eu tinha uns 13 anos por aí. E eu vi o pessoal jogando, naquela época não tinha ginásio de esporte, era quadra aberta. E quando chovia, era horrível porque a gente não conseguia jogar. E todo mundo pegava um pano, ia enxugar a quadra e jogava de novo. E para mim jogar, não tinha, assim, era muita gente que jogava. Então tinha que faltar alguém para poder eu entrar para jogar. E faltava um, faltava dois, eu ia, jogava e tal. E fui gostando do esporte e fui me dedicando cada vez mais. Tinha medo de ir para Maceió, porque eu não conhecia ninguém. E teve uma pessoa que falou, Luciano, por que tu não vai para Maceió, lá na Federação Alagoana, e tal, jogar pela Seleção Alagoana, não sei o quê. Aí eu, tá certo. Mas só que eu não conhecia ninguém, eu tinha medo, né? E muitas vezes gazei aula, né? Para ir para jogar vôlei.
Enfim, foi passando, teve competições aqui em Anadia, que eu mesmo organizei junto com outras pessoas. E o pessoal me viu jogando. E eu fiquei nessa. Depois eu fui. Eu disse, "Ah, sabe de uma coisa, jogar quadra é bom, mas é muita dor de cabeça, porque você tem que estar atrás de um, tem que estar atrás de outro, vou jogar agora praia, areia, né? Aí comecei a jogar competições de areia e sempre estava numa colocação boa, fui conhecendo, fui participando de outras competições nos interiores, inclusive em Maceió. E gostei muito do vôlei de praia, vôlei de areia, enfim. E até hoje eu jogo, né? Que é árbitro também. Aslan tinha me falado, Luciano, faz o teu curso de arbitragem. Aí eu disse, vou não, quero jogar circuito brasileiro, que tem umas etapas aqui em Maceió, em Aracaju, Recife, essas etapas pertinho, né? Inclusive eu jogava com um rapaz de aí, o Saulo, né? Que você conhece, Bruno. Exato. E eu disse, vou não fazer meu curso de arbitragem, eu quero jogar. Aí continuei jogando, e depois eu disse, rapaz, tô ficando velho, eu vou fazer meu curso de arbitragem. E fiz, né, meu curso de arbitragem, e atuo aqui em Alagoas, assim, às vezes tem competições em outros estados, eu também vou, né, participei de CBS aqui em Maceió, no Rio, fui para um CBDE em João Pessoa, fui para outra competição que teve, que eu não me recordo o nome, que foi em Natal. E assim vai, assim estou indo, né? Graças a Deus está dando tudo certo. Estou dentro do voleibol de todo jeito, né? Não estou jogando assim, mas estou no meio do... Aí. Diga mais, bro. E arbitrando enquanto pode jogando, né? Exatamente. Exatamente. E ainda continuo jogando, mas quando tem competições, aí vou arbitrar, né? Sua preferência é o vôlei de praia, né? Mas aí Exatamente. coloquei hoje uma missão do vôlei de quadra, né? É verdade. Tem aí alguns registros, né? Esse foi o circuito, né? Você pode Esse foi o falar circuito. melhor, né? Esse foi o circuito agora desse ano, né? A etapa do circuito brasileiro aqui em Maceió. Uma competição muito boa, né? Acho que tem de 12, eu acho que só tem 6 hoje. Coisa assim. E Aí aí, tem uma final, que tá eu e Gisele, a final feminina, que foi Victoria e Tainá contra Duda e Agatha, né? Na final aí. Eu fiquei de segundo árbitro e Gisele ficou de primeiro árbitro. Foi muito bom. bacana. E o momento de fama também, né? Ao vivo, Sport TV. Foi transmitido pelo Sport TV, sim. Luciano, você já foi treinador escolar, algo do tipo, projeto, algo assim? Ou não? Você foi jogando como árbitro? Não, Bruno, quando eu fui morar em Juqueiro, eu comecei a trabalhar lá como professor de educação física. E lá, desculpa, eu comecei na área do. Assim, eu tinha aula prática e aula teórica, né? Na maioria das minhas aulas era tudo vôlei. Professor, a gente vai jogar futebol, não, se vai amanhã e tal. Eu botava pra jogar vôlei. E eu gostava. E eu gostava. E tinha uma garotada que gostava muito, sabe, de jogar vôlei. Inclusive, teve um projeto lá pra gente fazer vôlei sentado, né, para os cadeirantes. E a gente fez. Eu tenho até umas fotos que eu vou mandar pra você. Muito legal, muito emocionante. Muito bom. Mas aí você não arbitra só competição top, né? Você já arbitrou também aí a competição do vôlei futuro. Exatamente, justamente. Outro aí foi, Isso. estava com dupla no Colegial 2016, se não estou enganado. Né? Você lá arbitrando, a gente já Isso, sabia, né? E também, isso. não só arbitra também competição do vôlei futuro, né? Mas também joga, né? Então esse foi um dos títulos mais importantes do projeto, que foi vice-campeão dos Jogos Abertos de Alagoas, né? 2017, se eu não me engano. E aí a nossa base 4 para 5, mais ou menos,
juvenil, né? Lembro que Denilson também era juvenil, salvo engano. E a outra tinha você, Samuel e Janiel, né? Janiel. E jogando na categoria adulta, né, a gente conseguiu participar. Então, assim, foi uma experiência incrível. E você lá, tacando como se fosse um menino de 16 anos. Quebrando. Aí, Bruno, desculpa aí interromper. Teve atletas também, né, que a gente começava a jogar, né, no interior e tudo mais. E teve atletas também que foram, inclusive atletas seus também, né? Isso. Que foram levados para Maceió, para fazer a peneira no CRB, enfim, né? E esse número 41, o Denilson, foi campeão brasileiro escolar, né? Exatamente. Ele não é atleta, não é atleta do projeto, é da sua terra, né? Isso. Mas aí a gente teve o privilégio de ter vocês arbitrando, jogando na quadra, na areia, e ensinando muito para a gente também, né? O Jânio e o Clebson, hoje eles também arbitram as competições que a gente faz lá, festival, com os meninos do projeto, né? Sim. E aí mais uma foto dessa competição nossa. Foi muito bacana e enriquecedor, né? E aí agora, Luciano, vem algumas perguntas que a galera mandou antes, né? Sobre o voleibol. Uma dúvida, a dúvida número 1 é a questão dos dois toques. Quando marcar, né? Se no voleibol de quadra, a marcação dos dois toques depende da interpretação do árbitro. A bola não pode girar em hipótese alguma, ou o menor giro não é considerado dois toques. Existe, aí já é outro, né? Existe diferença dos dois toques do vôlei de quadra para o vôlei de praia. Sim. Ó, eu vou dar aqui uma explanada aqui, porque eu sou cara que eu não sei tudo, né? Então, os dois toques dependem da interpretação do árbitro e do coordenador da competição, né? Se o coordenador da competição fala, olha, aqui os dois toques, tem que deixar mais, não ser muito rígido nos dois toques, então a gente tem que manter esse critério, né, que o coordenador da competição pede. E os dois toques ele é muito subjetivo, por quê? Porque depende de como o levantador foi buscar essa bola, como foi o passe, como foi o levantamento, se teve muita dificuldade para o levantamento. A bola rodando, isso não quer dizer que seja dois toques. Hoje em dia, na verdade, o pessoal quer mais espetáculo, né? Ele quer mais espetáculo e os dois toques estão passando muito. Por exemplo, não aqueles horríveis, né? Que não dá para deixar passar. Mas Aquela bola girando, rodando, na verdade, isso não quer dizer que seja dois toques. A não ser aquela bola que o jogador vai levantar, né? A bola, e ela gira totalmente ao contrário, tipo um helicóptero, né? Ali é claro que ali foi dois toques, né? Essa bola tem que ser marcada ou quando existe o duplo contato, né? Com a bola. Mas os dois toques não estão sendo tão rígidos assim. Eu apito, pelo menos não uso tanta rigidez. Entendeu? Exemplo, na Superliga ou na Liga Mundial, tem árbitros que deixam rolar os jogos e outros não. Depende também do critério, do toque de voleio, que cada um usa. Mas não pode deixar rolar exageradamente e também não pode ser muito rigoroso. entendi. Então vai mais uma questão de interpretação, saber o que é dos toques e o que não é, e uma questão de interpretação, né? Exatamente. Você já não é da sua posição levantadora, mas você já arriscou dar o toque e cometer os dois toques? Jogando profissionalmente? Não tô ouvindo não, ela. Não dá. Seu áudio. Não. Tá ruim o áudio. Está mudo no caso, né? Seu microfone está ativado, mas a gente não está escutando.
Então, Bruno, só para completar aqui enquanto ela ajeita lá, Exato. tem que deixar o jogo rolar. Porque bonito é o rally, né? Se for um rally, coisa mais linda do mundo, que o cara vai lá, busca a bola lá atrás, o levantador levantou quase deitado no chão, né? A bola chegou lá na ponta, mas rodou. Aí você marcou 2 toques. Você acaba com o espetáculo. Foi um 2 toques, mas foi um 2 toques que dava para passar, entendeu? E Então, deixa eu tem diferença dos toques do vôlei de quadra para o vôlei de praia? Tem. Na praia, teve uma clínica aqui em Alagoas, né, para o circuito brasileiro, que foi abordado que hoje em dia, na praia, é preferível dar a carregada, né, a carregada que os toques. E está passando mais um pouquinho, mas a carregada está restringindo ao máximo na praia. Então, eu fui apitar um jogo de George e André Stein. Então, na primeira bola que o André Stein ele foi levantar para o George, aí a bola girou, né? Mas não foi dos toques, eu deixei. Eu já fiquei atento. Na segunda bola que ele foi levantar de toque, o Stein girou totalmente ao contrário. Aí eu marquei 2 toques. Aí o George, como capitão, veio: professor, o que foi 2 toques? O professor, foi 2 toques? Foi, meu critério foi 2 toques. Enfim, eles ganharam o jogo. Quando terminou o jogo, aí o técnico dele: professor, o senhor marcou 2 choques de André? Eu disse: marquei. Foi 2 choques, professor? Eu disse: foi. Mas, professor, a gente ganhou do circuito mundial. E no circuito mundial não está marcando. Está deixando passar. Eu disse: mas veja só. O meu coordenador de arbitragem, ele falou sobre a carregada, não os 2 choques. Então, foi 2 choques, você teve que marcar os 2 choques. Pronto. E eu tô ligado que você arbitrando não é essa simpatia toda, não. Só, o cara só vai reclamar mesmo por você se o cara em cima do mundial mesmo. É nada. Eu sou muito paciente. Tranquilo, então, bacana essa sua explanação, né? Vai tirar a dúvida de muita gente, principalmente quem está começando arbitrando. E outra dúvida é com relação ao primeiro e segundo árbitro. Qual a função de cada um? A função específica, se um pode interferir na ação do outro? Olha, o primeiro árbitro dirige a partida. Na verdade, quem manda na partida, no jogo, é o primeiro árbitro, né? O segundo árbitro, ele dá, como é que se diz? O segundo Auxílio. árbitro, ele é, isso, exatamente, auxílio ao primeiro árbitro. Então, vamos lá. O primeiro árbitro tem um lance, né? Um rally. E a bola vai, não tem juiz de linha, só tem o primeiro e segundo árbitro. E a bola vai lá perto do segundo árbitro, né? Mas eu tô lá em cima como primeiro árbitro, eu vi que a bola foi dentro, né? Pegou na linha, a bola foi dentro. O segundo árbitro, ele sinaliza a bola fora, né? Aí, se alguém da outra equipe vir ele sinalizando, então isso vai dar uma confusão. Por quê? Porque o primeiro árbitro, eu dei a bola dentro, ele deu a bola fora. Aí vai ver o capitão falar dessa bola, né? Eu vou falar. Eu como primeiro árbitro, eu vi a bola dentro. Se eu tivesse dúvida, eu ia consultar o segundo árbitro. Mas eu não tenho dúvida que eu vi a bola fora. Mas ele viu a bola fora. Enfim, então, o segundo árbitro, ele não deve interferir, certo? Nas sinalizações do primeiro árbitro. A não ser que eu, como primeiro árbitro, eu não vi a bola, certo? Ou eu fiquei em dúvida e o segundo árbitro tem a certeza que a bola foi fora. Aí eu posso chamar o segundo árbitro, né? E conversar com ele, perguntar a ele o que foi que ele veio, vai falar e eu dou a bola fora, né? Nesse caso. E já indo para a próxima pergunta, se nessa situação for um lance polêmico, que nem o primeiro árbitro teve certeza, nem o segundo árbitro, nem os juízes de linha. Aí ficou aquele ponto polêmico. Qual a atitude que o árbitro deve tomar? Bruno, desculpa, eu não ouvi direito. Ouve bem? Tô. No caso, você falou aí a questão de um árbitro primeiro de bola dentro, o segundo árbitro de bola fora. Sim. Já entra na próxima pergunta. Por exemplo, se
esse, e no caso os dois têm dúvida, né? E os juízes de linha também têm dúvida, o que o árbitro faz? Virou aquele ponto polêmico, ninguém tem certeza de nada. Eu lá, apitando, né, como primeiro árbitro, se eu não vi a bola, o segundo árbitro não viu, o juiz de linha não viu, eu dou a bola. A bola nula, né? Isso. Então, o árbitro Eu não vou favorecer. não vai favorecer. Exatamente, nem uma equipe, nem outra equipe, né? Se a gente não viu, porque, principalmente em Superliga, né, que a gente viu na TV, porque é muito rápido, né? E aqui é outra realidade, né? Que lá tem aquele desafio, né? Aqui não tem. Então, se eu não vi a bola, o segundo árbitro não viu a bola, o juiz de linha não viu, todo mundo ficou na dúvida, então eu dou bola nula. Eu volto o ponto. Entendi. Bruno, você consegue ouvir, mas será que agora o áudio sai? Acho que sim. Ah, sim. Pronto. Bruno, você já reclamou alguma vez de forma assintosa com o árbitro? Já. Já? Quem nunca, né? Quem nunca? Acredito eu que quem nunca. Velho. Teve uma vez na Alemanha que eu disse algumas palavras feias em português, mas não foi diretamente para ele, nem nada do tipo. É quando a gente se frustra e eu fiquei chateada porque eu acredito que ele marcou uma coisa que realmente ele não tinha certeza, só por isso. Porque a gente às vezes consegue perceber se o árbitro teve aquela certeza, se está olhando para o segundo árbitro, perceber se o segundo árbitro teve a informação, viu ali a jogada melhor que ele ou não. E naquele momento eu achei que ele realmente não tinha certeza do que ele estava fazendo e resolveu escolher pelo time grande, vamos dizer assim, que era o caso. E daí nisso eu falei alguns palavrões, não para ele, eu estava quase de costas para ele, falei porque estava chateada. E ele chamou a capitã, porque na Alemanha eu não fui capitã por acaso, e disse, olha, fala para Bruna que eu entendo português. E daí nisso foi curiosa essa situação. E daí nisso eu fiquei um pouco envergonhada, mas realmente não faltei com respeito a ele, não são daqueles palavrões que a gente xinga a mãe, nem nada assim. São palavras que a gente fala quando tá dirigindo, esse tipo de coisa, mas realmente são palavras feias, vamos dizer. E ele disse, olha, avisa ela que ela tá divertida, e me deu um cartão e disse, eu sei português. E eu fiquei um pouco envergonhada, e depois as meninas todas me perguntando o que foi que eu tinha dito e tal. Foi até uma situação engraçada, na hora que acabou o jogo. Agora aí é uma situação mesmo que a pessoa fica doida que terminar o jogo, né? Foi engraçado, foi engraçado. Ô Luciano, tem uma pergunta do Jânio. Ele quer saber se o curso de formação que você teve foi direcionado para a praia ou não. Se foi para praia, quadra. Foi para praia e quadra. Então tá respondido aí, Jânio. Vamos torcer para no futuro você tá fazendo também. Certo, muito bem. Tem, Luciano, e Bruna também. Bruna está no voleibol mundial, né? Luciano aqui no voleibol local, nosso estado. Teve mudanças no último ano, nos últimos 2 anos, de alguma regra, foi uma dúvida também dos nossos alunos. Não, Bruno, não teve. Só no ano subsequente à Olimpíada, né? Teve uma mudança agora, que inclusive foi comentado lá no Circuito Brasileiro de Maceió, que foi sobre o tempo médico, né? Mas é uma novidade, assim, para todos nós árbitros, atletas, né? Porque foi uma mudança que nós ainda estamos se adaptando, né? Porque hoje em dia não existe mais o tempo médico, né? Antigamente o atleta estava lá passando mal, agora é o tempo médico, né? Então, o médico veio para aqueles 5 minutos, hoje não tem mais isso. O tempo médico hoje só se for por sangramento, né? Tipo, o atleta está jogando, né? E de repente ele vai lá e bate lá na cadeira do árbitro e cortou, né? Aí ele tem direito a esse tempo, que é chamado hoje de hit, né? E também ele tem mais de um, entendeu? Ele pode se machucar uma vez, cortou, né, a perna, e ele tem esse hit, né? Aí ele volta para a quadra e de repente no segundo set, no mesmo set, vai lá, no segundo set ele vai e se corta novamente, né? Bater alguma coisa, se corta, ele tem de novo esse tempo, né? E também o atleta tá jogando e o atleta ele vai lá, torce um tornozelo, alguma coisa desse tipo, né? Aí também ele tem direito a esse tempo. Agora cãibra,
cansaço físico, não sei, alguma coisa desse tipo, não tem mais esse direito. Entendi. E quanto às advertências, né? A gente está chegando já no nosso final do bate-papo. Passou aí um pouquinho mais, né? Mas estamos chegando no final. As advertências, né? A Bruna já falou aí dos advertida, da situação inusitada. O Arthur na Alemanha entendeu o português, né? Mas eu estou aqui, realmente, com o cartão amarelo, com o cartão vermelho, quando mostrar os dois cartões juntos, né? E quando mostrar os cartões separados. Eu vou só citar um exemplo. Antes foi uma competição que fizemos. Eu não lembro se foi você que arbitrou. Eu sei que foi dado o cartão vermelho para o jogador porque ele tentou agredir o outro. Ele não jogava voleibol, na verdade. Né? Ele veio para completar a equipe. Foi em Palmeiras até essa competição e ele tentou, na rede, dar uma joelhada no outro. E aí recebeu o cartão vermelho. Eu não lembro se foi você ou Samuel. Até que foi Samuel. E aí ele saiu de quadra. Aí foi que o técnico da outra equipe foi e disse, rapaz, pode voltar. Foi o cartão vermelho. Ele confundiu com o futebol. Né? Cartão vermelho estava expulso da partida. E pelo contrário, né? Você vai explicar, vou deixar para você explicar melhor essa situação. Nesse caso aí, né? Ele fez uma conduta rude, né? O que é a conduta rude? Ele puxar uma rede, né? Vai lá, o atleta, professor, não sei quem, vai lá e puxa a rede, chuta a bola, né? Chega com o árbitro. Então aí tem que ser diretamente cartão vermelho, né? Que é a conduta rude. Tirando dessa situação, né? A primeira, por exemplo, dependendo da reclamação de uma equipe, né? Dependendo da postura, né? Como o atleta vai se dirigir ao árbitro, né? Para reclamar de alguma coisa, então ele vai receber advertência verbal, certo? Depois ele vai receber uma advertência, ele vai receber logo a verbal, depois ele vai vir para amarelo, certo? Depois ele vai vir com o cartão vermelho, certo? Que pode ser essa conduta rude que eu falei, né? O cartão vai ser ponto para o adversário e o direito de saque. Exatamente. Cartão vermelho pronto para o adversário e bola para o adversário, né? Saque para o adversário, né? Cartão. Pode falar. Não precisa sair da partida. Não. O cartão amarelo e vermelho junto, aí é expulsão. Entendeu? Aí vai ter que sair. Do 7. Do 7. Vai ter que ficar naquela área, na área de penalidade, certo? Naquele quadradozinho que tem lá no finalzinho da quadra. E a desqualificação, que ele vai ter que sair da quadra, ele pode ficar lá na arquibancada, você começa a perturbar lá na arquibancada, que prejudique o árbitro, ou então que prejudique a equipe, né? Aí ele tem que sair até do ginásio, que é o cartão amarelo e o cartão vermelho separados. Entendido. Então, desqualificação. Bruno, você já levou o cartão vermelho? Não, eu parei pelo amarelo. Eu sou um cara partida, eu não costumo perder muito a estribeira, não. Eu consigo. Claro que às vezes a gente se passa um pouquinho, mas eu costumo me controlar e tentar controlar amigos em quadra. Bacana. Então, pessoal, a gente chega ao nosso final. Queria agradecer a Bruna, ao Luciano e a galera que está aí acompanhando, que vai acompanhar depois também. Então, assim, eu queria perguntar primeiro a você, Luciano, qual a importância do esporte e como você vê o vôlei futuro, você que tem acompanhado mais de perto, né? Qual a importância do vôlei futuro para nossas crianças e adolescentes e do esporte no geral, no desenvolvimento, né? De um cidadão. Se vai ser atleta ou não, como a Bruna falou, isso é consequência de uma série de fatores. De oportunidades, de habilidades, né? Principalmente de oportunidade. Como ela falou, não basta ter apenas a habilidade. Ela tinha habilidade, mas não tinha a estatura que queria. Então, naquele momento, faltou a oportunidade. Né? Então, na verdade, é um conjunto de fatores. E se não fosse atleta, mas o lado que a gente trabalha muito, da formação do cidadão. Né? Nós temos aí o exemplo do Jânio, o Fernando, que participou da outra live. Tem a Ana Luísa aí, que foi minha aluna, que está assistindo também e faz educação física. Tem vários exemplos que a gente trabalha muito atrelado a isso. Né? Então,
para você deixar a mensagem final da importância do esporte para a garotada e para o vôlei futuro, né? Certo. Bruno, eu vejo o esporte como tudo, né? Por quê? Porque você vai praticar esporte, faz bem para a saúde, né? Faz bem para muita coisa e tira os jovens, né, das ruas, né, das drogas, enfim, e leva para um caminho bom, né? Então, eu vejo desse ponto, né? E do vôlei futuro, como você falou, eu já conheço o projeto, já fui várias vezes aí, né? Em Quebra-Golo, em Palmeira mesmo. E conheço sim os seus atletas. E tenho certeza que eles estão buscando, né? Estão plantando uma semente, né? Estão buscando colher mais tarde essa semente, porque você, além de ser um grande professor, você é um incentivador, né? Que todos nós aqui sabemos disso. Batalhador, como você falou no começo aqui, que teve pessoas que ficaram criticando, né, essa coisa de doido e tal, não sei o quê, mas você não desistiu, porque você sabe que o seu trabalho é importante, né, para essa garotada, para esses meninos e essas meninas. Então, minha mensagem que eu deixo aqui hoje é que eles não desistam, né? Continue, certo? Ou no esporte, ou como um professor, né? Ou como árbitro, né? De alguma forma, certo? E é isso aí. Não fala muito, né? Que você sabe, mas é isso. Tudo normal para você voltar ao vôlei futuro, se Deus quiser. Sim, com certeza. Sim, com certeza. Para finalizar, queria agradecer também pela participação, pela paciência e pelo improviso. E assim, você dizendo antes, conversando, você dizendo, vou dar um jeito. Né? Então, assim, Dá jeito. Quem quer faz acontecer. Faz acontecer. E assim, você foi fantástico, né? Então, eu queria que você deixasse as suas considerações finais da importância do projeto para a garotada, né? E como você vê o futuro, mesmo de tão longe, né? E assim, desejo sucesso para você no voleibol português, né? Obrigado. Quem sabe eu não vou ver você jogando na seleção portuguesa, vou torcer para isso. Queria que fosse na brasileira, mas o importante é realizar os nossos sonhos, independente de onde seja. Então, assim, qual a mensagem que você deixa para a garotada do vôlei futuro? E para a garotada no geral, que vai estar acompanhando esse vídeo lá na frente. A primeira coisa que eu posso dizer é que todo mundo tem que correr atrás realmente das vontades que tem, dos desejos, dos sonhos, porque foi como você mesmo disse, eu comecei no vôlei tarde e hoje eu sou realmente uma profissional do voleibol, eu vivo disso, eu adquiri meus bens com isso, é o meu trabalho, é o meu ganha-pão, e foi tudo através de um sonho, começou com um pequeno sonho, só que a gente tem que trabalhar muito, a gente tem que ralar muito, tem que, primeiro de tudo, aí no seu caso, eu acho que as pessoas têm que dar realmente valor ao teu trabalho, Bruno. Já te disse isso algumas vezes e volto a repetir que é fantástico. Foi como você mesmo disse, o Luciano já relembrou, que disseram, é coisa de doido, isso não dá certo. É mesmo isso, foi aquela sementinha plantada e cada um dos teus alunos, cada um do pessoal do projeto tem que continuar regando, porque é só assim que a gente consegue evoluir como pessoa, como cidadão, como atleta, como ser humano que somos. O esporte faz toda a diferença na vida de qualquer um, isso eu tenho a certeza, não posso ser absoluta que vai ser uma redundância, mas eu tenho uma certeza disso, porque eu vivi na minha pele, e já vi em pele de pessoas que já viveram comigo. Então o esporte é completamente essencial na vida das crianças, para elas se tornarem adolescentes melhores, para se tornarem adultos melhores, pais, mães, e pessoas mais bem resolvidas, mais bem preparadas para qualquer profissão que tenham na vida, mesmo que não seja no esporte. E um parabéns ainda maior para você, volto a repetir. Gostaria de poder estar mais presente, de ajudar mais sempre que possível. Você sabe que você pode contar comigo. Não se sinta nunca chato ou incomodando, não, é um prazer. Desculpa. É um prazer mesmo. E sempre que eu puder, vou estar por aqui, vou estar ajudando, que seja com um vídeo, que seja com um material, que seja com um pouquinho que a gente tem, cada um que juntar um pouquinho, a gente vai conseguir sempre fazer muito. E o meu parabéns maior, sem dúvida nenhuma, é para você. Por favor, continue com esse trabalho fantástico que você está fazendo aí.
porque é disso que a gente precisa, para poder tirar as crianças de lugares onde a gente não quer que elas estejam e colocá-las no esporte. Obrigado pela chance de estar aqui, foi incrível para mim também. Eu que agradeço a vocês, né? Que tudo isso passe logo e que a gente volte à nossa rotina de felicidade, né? Cada um na sua localidade, mas fazendo o que mais gostamos, que é estar aí com o voleibol. Então, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Foi uma satisfação imensa estar com vocês aqui. Da minha parte também, muito obrigada. Bruno, queria só agradecer pelo convite ao Projeto do Futuro, a Bruna, né, por ter conhecido ela aqui, né, o coordenador de arbitragem, Cleiton, né. Agora para no Instagram, vai seguir ela, viu? Sim, vou seguir agora. Tá ok, então. Então é isso, pessoal. Um abraço a todos. Meu muito obrigado. Prazer, pessoal. Obrigada. Obrigado também. Tchau.